Então, o primeiro dia do CONAD, eu considero que está transcorrendo normalmente, como sempre transcorrem os CONADs, mas eu queria destacar o seguinte, na abertura, achei interessante quando o presidente eleito disse que não há divisão na categoria. E, na verdade, não foi isso que eu observei. A própria reunião do Renova, hoje de manhã, não participando da posse, com um grupo bastante expressivo de pessoas, indica que há sim uma divisão no setor da categoria. Não que eu considere isso ruim, acho que é importante, a oposição é importante, porque ela, de certo modo, ela faz com que a diretoria tenha que pensar e repensar as suas práticas, as suas ações. Agora, na parte da tarde, na aprovação da instalação do CONAD também houveram alguns pontos que foram debatidos e votados e que eu considero também que foi bastante importante, embora não tenha surtido efeito positivo. Por exemplo, uma das coisas que a gente queria era evitar a plenária de hoje à noite devido ao excesso de cansaço para os congressistas, que as plenárias não fossem antecipadas, prorrogadas de 1 hora e, sobretudo, o dia da finalização do Congresso, o horário previsto para encerrar bastante tarde, às 23 horas e 59 minutos, também foi outro ponto bastante polêmico, porque há, por parte de alguns congressistas, de uma parte dos congressistas, a ideia de que isso nos prejudica muito, principalmente nós que temos voos marcados para meia-noite, para início da manhã. Então, tudo isso, de certo modo, está ainda prejudicando a organização do CONAD. Mas isso é uma coisa que deverá ser repensada para os próximos eventos do ANES, porque neste já se fez a votação, já perdemos e ficou deliberado que nós vamos prosseguir no cronograma já estabelecido pela direção do ANES. Mas, enfim, avaliamos que a discussão hoje e amanhã, enfim, toda a discussão do CONAD, ela será importante, nós vamos colocar as nossas posições, a categoria vai se manifestar a respeito de pontos bastante importantes e nós vamos nos posicionando ainda depois sobre os principais pontos a serem discutidos, não só no restante do dia de hoje, à noite, inclusive, mas também no que ocorrerá amanhã e no dia final. Olá, estou participando do CONAD mais uma vez como base da ADUFO e agora na parte da manhã teve o evento de posse, a plenária de posse da nova diretoria. Uma diretoria que foi numa eleição super complicada e o diretor do ANES diz que a base não está rachada, estão unidos. Mas uma plenária super esvaziada para demonstrar muita coisa que não está certa nesse ANES. O Renova se reuniu agora na parte da manhã para debater algumas questões de organização do evento. Inclusive, isso comprova que a base não está unida em prol da categoria. Um sindicato super esvaziado. Na eleição só teve 25% dos votantes da totalidade do ANES. A gente tem que trazer a categoria para os assuntos, o sindicato para os assuntos da categoria e ter uma plenária cheia, participativa, um congresso super cansativo. A gente tentou votar a diminuição da carga horária do congresso para ter debates mais curtos e que funcionem do que plenárias que vão até 10 horas da noite e são esvaziadas. A gente vai ficar aqui nesse CONAD mais 2 dias para tentar aprovar as TRs que são de interesse da categoria. Então, em primeiro lugar, agradecer aos professores e professoras da ADUFO que me elegeram para estar aqui como representante, observadora. Infelizmente não posso votar, mas estou aqui acompanhando. A Universidade Federal de Campina Grande é muito bacana, parecida um pouco com a UFO na sua estrutura.
Fomos muito bem recebidos pelos colegas, não é? Agora, nós estamos no primeiro dia da abertura, né? De manhã tivemos a abertura, a posse da diretoria, da nova diretoria, né? E agora estamos nos trabalhos de avaliação das teses que vão orientar, então, a categoria e principalmente os filiados do Andes, não é? Nos desdobramentos aí do enfrentamento das questões relativas à carreira, à educação, a posição do Andes, né, nessa pauta de conquista por uma educação democrática, né? Bom, nós tivemos de manhã um posicionamento do setor do Renova Andes, que é um fórum, né, que se constituiu e que concorreu à eleição passada e que teve cerca de 41% dos votos válidos, né, mais de 6 mil professores, e foi a chapa 3. E aí na ADUFO, né, em Uberlândia, nós também tivemos uma eleição bastante marcada, mas também o Renova teve a maioria dos votos. Então, de manhã, o Fórum Renova Andes, que tem cerca de, aqui no CONAD, 57 a 60 professores de diferentes ADs, né, se reuniu para conversar sobre como é que a gente iria, por exemplo, se posicionar em relação a essa posse de uma diretoria que foi eleita com todos os problemas que que a categoria já conhece. Dentre eles, eu acho que o principal é o fato da gente ter um presidente eleito, né, cuja AD dele não é filiada ao Andes e ele, como candidato, não pôde votar nele mesmo. Portanto, o Fórum Renova Andes, né, está agora discutindo a maneira de como nós vamos, através dos nossos fóruns, através das nossas assembleias, dos nossos atos de mobilização da categoria, né, colocar uma agenda positiva, propositiva, né, no sentido de atentar para conquistas na nossa carreira, né, conquistas no sentido dos reajustes salariais, não é? E também se situar e se posicionar em relação à necessidade de uma universidade, de um ensino superior mais democrático e articulado aos interesses e às necessidades da categoria docente. Olá pessoal, estou aqui na delegação da ADUFO, estou muito feliz, tomei posse como primeira tesoureira da Regional Leste do Andes e a posse da nova diretoria foi um momento muito emocionante, uma fala importante da professora Rivânia, relembrando todas as lutas do Andes nesses tempos difíceis que passaram com pandemia, com o governo Bolsonaro, com golpes contra os direitos da classe trabalhadora e também rememorando a luta importante do Andes para derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Então nós vivemos um momento diferente agora, um momento novo, em que a gente tem um presidente Lula eleito e que nós precisamos continuar com o nosso sindicato autônomo, classista, fazendo os debates que são importantes para a nossa categoria. Então estou muito feliz de estar aqui, representando a ADUFO e participando do CONAD, fortalecendo o nosso movimento docente e o nosso sindicato nacional.